E durante muito tempo, eu não acompanhei o resultado daquilo que eu ministrava. Eu simplesmente chegava, entregava uma palavra e ia embora. Se foi bom, se foi ruim, se as pessoas gostaram, se não gostaram, se entenderam ou não. Eu nunca tive essa medida antes de ser pastor. Quando eu me tornei pastor pela primeira vez lá na Barra, na igreja Monte Oreb, eu comecei a ter que lidar com as pessoas que eu pregava. E aí eu comecei a descobrir que o efeito de transformação da palavra, ele não era tão grande quanto eu pensava. E eu comecei a notar que ela enfrentava problema nas mesmas áreas. O infiel continuava na infidelidade. Aquele que não cumpria com as suas obrigações de pagamentos continuava devendo os outros. O que fumava continuava fumando. O que falava palavrão continuava falando. O que fazia sexo antes do casamento continuava fazendo. Comece a procurar no meio do rebanho, no meio da igreja, no meio das pessoas, aquelas pessoas que conseguiram alcançar a transformação, aquelas que evoluíram, que foram à próxima fase. E eu comecei a olhar essas pessoas. Comecei a descobrir que num culto que pode ser maravilhoso, transformador para uma pessoa, pode não representar nada para outra. Um ambiente cujo qual a pessoa sai dizendo: eu senti a presença de Deus, eu tive uma experiência com Deus, o outro ficou jogando no celular. Eu descobri que a mudança tinha muito mais a ver com aquele que recebia do que propriamente com aquele que transmitia. Era uma decisão. Esposas saíam as mesmas de um culto onde outra saía transformada. Maridos saíam iguaizinhos, onde outros saíam maridos extraordinários. O primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. Pessoas têm muita facilidade de mudar se forem expostas ao sofrimento. Alguém te disse que você deveria diminuir suas atividades? Alguém te disse que você deveria melhorar sua alimentação? Alguém te disse que você deveria desenvolver a prática de um exercício físico, mas você negligenciou todas essas informações, até que um belo dia você infartou. O infarto fez com que você repensasse sua vida. Então agora você faz exercício, come diferente, evita o estresse. Porque tem pessoas que para mudar precisam ser expostas à dor. Sua esposa te avisou: eu estou sentindo sua falta, eu preciso da sua presença, me dá um pouco mais de atenção, me dá um pouco mais de carinho. Mas todas essas informações foram educadas demais, não lhe causaram nenhuma dor e nenhum prejuízo, até que então apareceu Ricardo,
Ricardo, tem o tempo que você não tem, tem a atenção que você não tem, e quando você viu, sua esposa estava conversando, certo, na internet com outro homem, e agora então você quer um reposicionamento, agora então você quer uma mudança. Seu marido disse à senhora: meu amor, nós estamos muito distantes, nossa intimidade está muito espaçada, temos que ter um relacionamento íntimo num período mais curto. Mas a senhora tem dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas. E quem apareceu? Jezabel. Jezabel não tem nem cabeça para doer, está sempre disposta. E aí então, mediante a dor ao sofrimento: pastor, eu amo meu marido, conversa com ele. A dor é um ambiente que algumas pessoas precisam dela para serem transformadas. Todas as vezes que alguém estiver sofrendo, antes de ajudar o sofredor, pergunte se esse sofrimento não tem a ver com uma mudança que essa pessoa precisa para ser transformada. É muito comum você ajudar alguém que precisa do sofrimento para mudar, porque você ficou com pena, e é só uma questão de tempo até você ver essa pessoa repetindo o comportamento novamente. É assim que funciona. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Pessoas mudam quando recebem inspirações para mudança. A igreja usa muito isso. O que é um ambiente de inspiração? Um testemunho. Quando alguém sobe aqui em cima e conta, como o Osias contou, que a Elaine foi curada de um câncer, você que tem uma doença pensa: uau, eu também posso ser. Um ambiente de inspiração. Tem pessoas que, se forem inspiradas, elas deixam de fumar, elas abandonam a vida antiga. Os coaches vieram com experiências extraordinárias sem Jesus, oferecendo informações inspiradoras, histórias, até mesmo de enriquecimento. E eu posso dizer a vocês que eu escutei muitos caras, coaches, que disseram que enriqueceram e nem enriqueceram, mas mediante aquela inspiração que nem verdadeira era, fizeram com que pessoas mudassem sua postura administrativa, mudassem seu posicionamento, seus horários, e conseguissem mudar de vida por um ambiente de inspiração. Ambiente de terapias, Alcoólicos Anônimos e outros utilizam a inspiração, porque pessoas mudam quando são inspiradas a mudar. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas: o ambiente do conhecimento. Pessoas também podem mudar se receberem ferramentas para mudanças. Às vezes as pessoas vão em determinados lugares, treinamentos, ambientes sérios, que as ensinam a administrar dinheiro, e elas continuam ganhando pouco, mas fazendo muito, porque aprenderam a lidar. Pessoas às vezes sequer são capazes de se conhecer, seus temperamentos, controlar suas emoções, e aí procuram pessoas de saúde emocional que lhe dão ferramentas. E essas ferramentas então fazem com que pessoas sejam transformadas. Esses ambientes mudam pessoas. Mas todos esses ambientes só vão conseguir mudar a pessoa se falarem além de seus ouvidos, se falarem ao seu coração. Quando uma dor
conversa com o seu interior. Quando uma inspiração atinge o seu coração, a mudança acontece. Por isso, muitas pessoas, talvez você já tenha dito a seu filho, eu já falei isso aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, centenas de vezes. Seu filho nunca fez. De repente ele foi num retiro e ele volta transformado naquela área. E você pergunta: o que aconteceu, meu filho? E você disse: o moço estava ministrando e ele disse que eu tinha que mudar. E aí você pensa: mas isso eu te disse durante anos. Mas você só conseguiu conversar com o ouvido e não com o coração. Eu preciso mudar. Pessoas mudam quando precisam. Eu quero mudar. Porque tem gente que precisa, mas não quer. Eu posso mudar. E eu vou mudar. Eu preciso mudar. Repita comigo: eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu posso mudar. E eu vou mudar. Isso. Um belo dia Deus apareceu para um homem. Ele tinha uma pedra de aproximadamente 5 toneladas no seu quintal. E ele, em oração, um homem de Deus, ouviu Deus dizer: a partir de hoje, todo dia, de manhã e no finalzinho da tarde, quando você chegar do trabalho, empurre essa pedra durante 5 minutos. Ele achou estranho, mas todos os dias ele levantava antes de ir para o trabalho. Durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Quando voltava do trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Era tão absurdo, aquele homem tão fraco, empurrar uma pedra de 5 toneladas, que ele ganhou fama na vizinhança como um maluco da pedra. Um tempo depois, já aborrecido com essa fama, ele resolveu uma bela manhã por si mesmo que não iria mais empurrar aquela pedra. No terceiro dia, sem empurrar a pedra, ele estava deitado na sua cama e ele teve uma visão. E na visão, um ser angelical perguntou a ele: você não está mais empurrando a pedra? E ele disse: não empurro a pedra porque ela nunca saiu do lugar, ela nunca se moveu. E aquela voz disse: levanta, vai até o espelho do seu quarto e tira sua camisa. E quando ele tirou a camisa, seus músculos estavam diferentes, estavam bem definidos. De tanto empurrar a pedra durante aquele período, seus músculos se desenvolveram. E a voz disse a ele: eu nunca quis trabalhar a pedra, eu sempre quis trabalhar você. Eu não tenho compromisso com a pedra, eu tenho contigo. Se você pensa que a pedra nunca saiu do lugar, isso é verdade. Mas olha como você ficou forte vivenciando tudo isso. 2026, pode ter certeza, não será um ano fácil, mas será um ano de crescimento para todos nós, um ano de empoderamento para todos nós. Vamos viver o que nunca vivemos na nossa família. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos em nossos negócios. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos no nosso relacionamento para com Deus. Amém?